Muita paz, mais uma vez aqui, em nome da nossa querida irmã, que nos cede o espaço para trabalharmos o obreiro da vida eterna, e que nós possamos mais uma vez dar sequência a esse estudo. E eu estou fazendo essa nova gravação porque, de alguma forma, eu perdi hoje, às 18 horas, que o Instagram ele é inapelável, né? Passou de uma hora, eles não gravam. Então, estou fazendo exatamente esse estudo que eu já tinha feito às 18 horas, para que nós possamos deixar gravado aqui no espaço dos amigos de nosso lar. E a nossa irmã Débora nos concedeu, então, mais uma vez, hoje, esse espaço para que nós possamos fazer isso. Nós estamos estudando aqui, nós vamos estudar 5 casos de desencarnações. O primeiro caso do Dimas, já conhecemos, ele é um médium que trabalha no campo curativo. Nós vamos acompanhar a desencarnação do Fábio. Nós vamos acompanhar mais 3 desencarnações durante os capítulos que se sucedem. Nós temos um segundo caso, que é o caso do Fábio, um espiritualista que, com bastante conhecimento de magnetismo, ele conversa com um dos filhos, tem 2 filhos na sala, narrada aqui num cenário por André Luiz, preparando os seus filhos para que eles possam realmente se organizar, embora crianças, uma de 8 anos, outra de 6 anos, na sua desencarnação, porque ele já está há vários anos com uma tuberculose, está muito próximo da desencarnação dele, por isso que a expedição liderada por Jerônimo, do qual André Luiz compõe, a Luciana compõe, o Hipólito compõe também, é para acompanhar essas 5 desencarnações. Então, o Dimas, um grande médium, o nosso irmão Fábio também, ele, inclusive, numa das conversas, né, ele vai falando com o filho que, olha, eu não vou desaparecer para sempre, eu, na realidade, vou ter um novo corpo, e muito embora vão querer convencer vocês de que eu desapareci para sempre, que eu me afastei para nunca mais voltar, e que a sepultura me aniquilou, e vocês não acreditem nisso. Então, ele ensinando para o filho dele. Fábio é uma alma muito esclarecida. E ele, inclusive, fez algumas prevenções, disse, olha, eu estou prevenindo você que nós estaremos cada vez mais unidos, muito embora eu venha morrer. Ele fala que eu vou desaparecer, mas não vai ser para sempre, né? Você acredita que o seu pai vai desaparecer se eu viajar, se eu morrer? E o filho de 8 anos disse, não, eu não acredito, eu admito profundamente que você vai continuar. Eu acredito realmente, como o senhor diz que a morte não existe. Tem uma criança de 8 anos conversando com o Fábio, e o Fábio preparando esse menino, preparando o outro filho dele também, de 6 anos, né? E ainda diz o seguinte, olha, quando eu partir, se vocês demonstrarem coragem, confiança em Deus, o papai estará muito mais corajoso, mais confiante, e restaurará em pouco tempo as energias após a viagem. Então está preparando os seus filhinhos para esse momento, o Fábio, né? É um outro que nós vamos acompanhar também, que é o caso Fábio, que é a segunda personagem das 5 que nós vamos analisar aqui nos Obreiros da Vida Eterna. Ele ainda vai explicando para isso, são 3 anos, já vai para 3 anos que nós conseguimos instituir aqui o culto doméstico do Evangelho de Jesus, e vocês sabem, né, que Jesus não morreu, nós aprendemos que Jesus não morreu. Ele foi levado ao suplício, ele foi levado à morte, mas ele regressou do sepulcro para orientar os amigos e continuadores, vocês sabem disso. Então, ele nos auxiliará para que nós prossigamos unidos. É uma conversa muito franca do pai com os seus filhinhos, repito, um de 8 anos, outro de 6 anos de idade. Quando eu fizer a viagem, diz ele para os filhos, né? Essa viagem da renovação, tenham calma, fiquem otimistas, não chorem, não desfaleçam, porque com as lágrimas elas não serão úteis à sua mãe, que precisará naturalmente de todos nós. Deus espera que sejamos alegres nessa luta cada dia para que nós possamos sermos filhos fiéis ao seu divino amor. E nesse instante surgiu a mãe dos meninos, né, o Carlindo e mais o seu irmãozinho,
E a conversa foi para outro rumo. A primeira conversa era o pai preparando os filhinhos que ele vai desencarnar, mas mostrando para os filhos para que eles não alimentem a ideia de que a desencarnação acaba tudo. Nesse momento, o chefe da expedição, o Jerônimo, né, falou algumas coisas em relação ao próprio Fábio, dizendo que ele, embora na véspera de sua desencarnação, ele sempre colaborou com muita dedicação nas obras do bem. O Fábio, né, é equilibrado, ele gosta de meditar, ele é amante da meditação, da espiritualidade superior. E em face dessa realidade, desde a juventude, o Fábio se tornou um excelente doador de energias magnéticas, colaborando com a espiritualidade no que ele chama de serviço de assistência oculta. São trabalhos significativos, que não têm meios de se propagar, são feitos do mundo espiritual, utilizando encarnados para trabalhos de socorro, de auxílio. Há muitos anos que se consagra ao estudo das questões transcendentes da alma, formou-se na academia do próprio esforço a fim de ser-nos útil. Então ele é uma pessoa preparada, que é o segundo personagem que vai desencarnar, que nós vamos acompanhar nos capítulos posteriores, é o Fábio, né? Então, ele está preparando, né, a esposa, os filhinhos e outros familiares também para essa sua viagem inevitável. Ele está com uma tuberculose avançada, né? E o André Luiz narra: em virtude da perseverança no bem que lhe caracterizou as atitudes, a sua libertação ser-lhe-á um agradável natural. É uma coisa, informação importantíssima. É uma desencarnação agradável e natural. Poxa, uma morte agradável é isso que, quando a pessoa se prepara, porque quem sabe viver bem, com certeza, quando se sabe viver bem, com certeza vai acabar morrendo bem. É o que ele diz. Ele soube viver bem para bem morrer. Fábio, a rigor, não precisava de apoio para a fé que nutria. Ele revelava-se tranquilo, confiante, embora o abatimento natural em seu estado. Ele ia ensinando aos seus filhos as lições inesquecíveis de coragem e de valor moral. Agora, a partir dessa narrativa inicial, dessa segunda personagem que vai desencarnar, vamos para uma terceira personagem. Essa personagem, na realidade, mora num apartamento moderno, segundo a narrativa aqui, que esse livro é de 1942, 43. E um arranha-céu da época, né? De elegante bairro carioca. Entraram e num leito, numa cama lá, estava uma senhora com avançada idade e com uma problemática cardíaca. E estava cercada, né, de duas jovens, que eram suas filhas, né, ainda jovens, que estavam cuidando dela. Esse era o quadro da terceira personagem que vai desencarnar. O nome dela é Albina. Então nós temos o Dimas, o primeiro, que é médio, o segundo, o Fábio, que é um grande também estudioso de espiritualismo, de meditação, etc. E agora a Albina. A Albina, ela é também ligada ao Nosso Lar, e a Albina, ela tem vários admiradores lá em Nosso Lar, inclusive, né, porque ela trabalha bastante, mas na atual encarnação, ela reencarnou vindo de Nosso Lar. Ela reencarnou e optou, né, exatamente para trabalhar a busca do Cristo pelos caminhos do protestantismo. Ela não foi espírita. O Fábio era espiritualista, o Dimas era espírita, de interior do Rio de Janeiro, mas a nossa irmã Albina não. Ela, na realidade, era protestante, ela era presbiteriana. Então, é oriunda de Nosso Lar, mas ela era da linha presbiteriana. Ela era viúva, ficou viúva muito cedo, né, e cuidou dos seus filhos. Como presbiteriana, ela trabalhou na evangelização, na formação da infância, da juventude, nesse ideal cristão protestante. E o André ficou até maravilhado com a situação, porque os dois casos anteriores eram ligados ao espiritualismo. Ao espiritismo Dimas, o Fábio mais ligado ao espiritualismo, à realidade transcendente, mas a Albina não. A Albina era protestante. A Albina era, como falou aqui, né, da linha presbiteriana. E o André Luiz ficou maravilhado com essa realidade, né, porque ele percebeu
que os auxílios da espiritualidade não buscam rótulos de criaturas, né? Não ficam fazendo indagações, cogitações em sentidos particularistas de títulos religiosos ou sociais no processo do socorro. Não, vai socorrer qualquer independente de ser católico, espírita, evangélico, ateu, não importa. E o André Luiz achou isso legal, que uma equipe de Nosso Lar é encarregada de ajudar também uma membro de Nosso Lar, mas que na atual encarnação ela segue a linha presbiteriana. E aí procura-se o coração fiel a Deus, ministrava-se amparo reconfortador sem qualquer preocupação exclusivista de religião. Então o socorrista do além, ele socorre independentemente da religião. Isso é óbvio, né? Isso é um trabalho de fraternidade. O Jerônimo, como é o comandante dessa expedição, ele aproximou-se da Albina, né? Colocou suas mãos na fronte dela, e a partir daí que ele fez o contato através da energia eletromagnética de amor, ele colocou ela em sintonia com as coisas boas, tanto é que ela imediatamente sentiu a presença dele, uma coisa boa, pediu às suas filhas, né, para que trouxessem a Bíblia, e sobre a influência, evidentemente, do Jerônimo, ela queria meditar com a Bíblia, né, embora as filhas tenham dito para ela para que ela não fizesse isso nesse momento, porque ela tinha dispneia, mas que ela tinha melhorado naquele momento, né, mas que ela tivesse mais cuidado, fazer uma meditação, uma leitura poderia desgastar mais. As filhas estavam preocupadas. E ela respondeu para as filhas dela que a palavra do Cristo, a palavra do Senhor, dá contentamento para cada um de nós, minha filha. Então, eu ler a Bíblia, eu fico mais contente. E a respeitável anciã, né, a Albina, assumiu uma adequada posição para a leitura, recostou-se nos travesseiros altos, tomando os óculos, segurou firme o Novo Testamento, e Jerônimo, como eu disse, ajudou, inclusive, a abrir em determinado lugar, sem que ela mesmo percebesse, evidentemente, mas foi por intuição, e a partir daí patenteou-se-lhe o capítulo 11 da narrativa de João, o evangelista, alusivo à ressurreição de Lázaro. Está lá em João essa passagem da ressurreição de Lázaro. E a Albina leu pausadamente, em alta voz, terminando, ela explicou de uma forma comovida, né? Agradeço ao nosso Divino Mestre a alentadora leitura que nos mandou nesse momento. Que praz aos céus possamos todos nós encontrar a vida eterna em Cristo Jesus, assim seja. Então ela leu o Evangelho nesse momento em que estão presentes Jerônimo, André Luiz e as suas filhas encarnadas. E Jerônimo recomendou a André Luiz para que aplicasse passe nela, na Albina, né? E ele fez isso, é um passe reconfortador. E após a operação magnética, o André descreve, né, que ela estava com insuficiência cardíaca em função de um aneurisma, e ela estava numa situação ameaçadora, nessas condições, na velhice. E o Jerônimo acabou se dispondo a conversar com o grupo, né, mostrando exatamente a qualidade da Albina, né? Ela é um espírito realmente que era um espírito muito dedicado ao Evangelho, à maneira dela, como presbiteriana. Entrou na casa, naquele momento, um espírito protetor que está velando por ela, né? E vinha para ajudar também, um espírito. Cumprimentou, diz aqui o André Luiz, a todos, né? De uma forma encantadora, simples. Jerônimo explicou a missão que o Jerônimo e o André Luiz estavam ali. Esse espírito considerou, endereçou, até falou com ele o seguinte: olha, eu fico muito feliz, reconfortado, sabendo dessa proteção dessa nossa irmã, como ela é objeto dessa proteção de vocês. Mas eu creio que há forte pedido de moratória em favor dela. Então, esse espírito que está velando pela Albina diz para o Jerônimo de que alguém fez uma solicitação para a espiritualidade superior para que houvesse uma moratória em favor dela. Então está se pedindo, ela não vai desencarnar, quer dizer, não vai não, foi feita uma solicitação. Haverá uma resposta de sim ou não dessa moratória. É isso que esse espírito comunicou ao Jerônimo e ao André Luiz. E todos nós, claro, somos de parecer que ela até deve desencarnar, ela deve ser chamada da nossa esfera com urgência, até para receber o prêmio que faz jus, porque ela já trabalhou bastante, já se dedicou bastante, está numa situação complicada com o coração, não seria interessante desencarnar agora. Mas há esse requerimento,
junto à espiritualidade superior para que ela continue por um período. E claro que para esse pedido há razões ponderosas, né? Ou seja, para que ela seja amparada convenientemente, a fim de que permaneça com a família consanguínea na crosta terrestre por mais alguns meses. Então há um pedido em andamento lá, por enquanto não vai ser promovida a desencarnação dela. Teremos o prazer em todo o céu. E o Jerônimo disse, tudo bem, não vai ter agora, vamos esperar a resposta dessa solicitação de moratória, mas eu estarei realmente pronto e passaremos por aqui diariamente até a tarefa termine, porque a tarefa dele é acompanhar a desencarnação de Albina. Seja agora, seja daqui a 10 meses, se for concedida a moratória, ele vai acompanhar também. Havia aí tanta atividade por parte dos encarnados como parte dos desencarnados. Após, diz o André Luiz, atravessarmos corredores, salas e outros lugares mais, nós entramos num hospital. Quando eles chegaram a esse hospital, ele percebeu que muito movimento, na realidade era uma Santa Casa de Misericórdia. Eles entraram numa enfermaria, né, a partir dessa enfermaria de amparo gratuito, uma enfermaria em que a maioria dos leitos estava ocupado, em que esse doente que ia ser acompanhado também, existiam vários espíritos dentro dessa enfermaria, né? Muito internados coletivos, que são aquelas internações coletivas públicas, gratuitas, na Santa Casa de Misericórdia. Mas o André Luiz identificou, né, doentes, além das entidades, as entidades espirituais que estavam rodeando os doentes, algumas defendendo e outras perseguindo. Então existem doentes sendo perseguidos por obsessores, existiam doentes sendo amparados e sendo defendidos por seus também mentores. Decorrido alguns segundos, estávamos à frente de um cavaleiro maduro, rosto completamente enrugado, cabelos brancos, cuja cabeleira ou cabeceira estava lá um companheiro, era um espírito de nome Bonifácio, velando por esse senhor, né? E esse senhor chama-se Cavalcante. Então esse é o quarto caso. O primeiro é o Dimas, o segundo é o Fábio, o terceiro é a Albina, o quarto caso é o Cavalcante. Vamos analisar um pouquinho dele agora. E nos capítulos posteriores vamos ver como é que será a desencarnação de cada um deles. O Cavalcante é o quarto personagem que vai desencarnar. E como eles vão acompanhar? Vamos traçar o perfil dele, né? Ele é um católico romano. Lembre-se que a Albina é uma presbiteriana. O Fábio, ele tem instruções no campo da espiritualidade também, é um espiritualista, não quer dizer que necessariamente é espírita, mas ele é alguém ligado às questões transcendentais. E o Dimas, que foi o primeiro personagem que nós estudamos em lives anteriores, ele é também espírita, médium, inclusive curativa, para que passe de cura, etc. E o Cavalcante é um católico, né? Ele é um católico romano, ele é abnegado, ele faz um trabalho social importantíssimo, também é de nosso lar. Todos os 5 casos, todos eles são de nosso lar. Estão reencarnados, um optou pelo espiritismo, continuou como espírito, o outro como espiritualista, outra como evangélica, no caso como protestante, presbiteriana, e agora um católico, que é o Cavalcante. E todos eles estão ligados, como eu disse, à comunidade, né, à colônia de nosso lar. E isso é explicado por André Luiz, explicando que ele era uma pessoa realmente que sacrificava muito, ele utilizava muito o seu sentimento, e por ele ser uma pessoa totalmente abnegada, e ele conta aqui, né, ele está em tratamento junto à indigência, quase um indigente, numa enfermaria pública, né, numa coisa assim, sem aquele tratamento mais de qualidade, ele está abandonado pelos seus parentes. Por quê? Porque ele tem ideias de renúncia das riquezas materiais, então ele abdicou das coisas materiais, por isso que a própria família abandonou ele. Mas ele não se acha desamparado, evidentemente, pela bondade de Deus, claro. Fim do ligeiro intervalo, o espírito Bonifácio informou que o problema dele era no duodeno, e que o Cavalcante iria sofrer exatamente uma intervenção cirúrgica no duodeno no dia seguinte, né, na manhã seguinte. Jerônimo, deixando perceber que já conhecia o caso, né, do Cavalcante também, disse que assistiria a ele no momento oportuno, né, obedecendo-lhe as recomendações. O André Luiz aplicou passe no Cavalcante também,
e ficou detido, assim, particularmente no aparelho digestivo do Cavalcanti. E o André Luiz notou que o Cavalcanti ele não tinha condições de perceber a presença dos espíritos. Pela informação católica que ele tinha, profunda, não tinha muita ligação com as questões espiritualistas. Então, na condição de, embora estudante de catolicismo, da doutrina católica, ele não conseguia perceber, né? Não conseguia registrar a influenciação espiritual. Diferente do Dimas, diferentes do próprio Fábio, diferente da própria Albina, que embora evangélica, ela também sentia a presença, mas aqui no caso o Cavalcanti não sentia a presença espiritual. Nada percebia da presença, como eu disse. Apesar das suas elevadas qualidades morais, ele não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejado. E dos quadros que nós havíamos observado naquele dia, segundo André Luiz, era o do Cavalcanti o quadro mais triste. Além das vibrações do ambiente perturbado de uma enfermaria pública, quase que como um indigente, né? Ele não oferecia esse ensejo à atuação dos espíritos, porque ele estava ligado à cristalização teológica do catolicismo. E o próprio Bonifácio, que está cuidando dele, o espírito Bonifácio, diz que está tendo dificuldade para mantê-lo tranquilo, né? Porque até os parentes dele desencarnados assediam ele de modo incessante. Então até isso, ele tem os obsessores como parentes desencarnados. E não obstante os trabalhos de vigilância que garantem o estabelecimento, muitos deles conseguem acesso e incomodam ele. Ele está sendo incomodado pelos próprios parentes desencarnados. E o Cavalcanti ele não se preparou convenientemente para desencarnar. Em nenhum momento, né, para sair exatamente do jugo da vida física, porque ele é uma pessoa muito sensível. E a situação do Cavalcanti como desencarnante nesse momento, embora todo o esforço da espiritualidade, ele não consegue sentir, né? E o grande problema do Cavalcanti é a deficiência da educação religiosa, no sentido de que a doutrina católica não prepara muito bem as pessoas para essa realidade da desencarnação. E é exatamente isso que o Jerônimo explica, tanto para o Bonifácio, como também para o próprio André Luiz, que a deficiência de educação da fé, ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, no caso ele é um homem bom, mas origina exatamente deplorável desequilíbrio da alma em circunstâncias como essa da desencarnação. Quando nos despedimos do Bonifácio, ele mostrou-se comovido e grato, então apresentamos aqui a quarta personagem, ou quarto personagem, que vai desencarnar e que nós vamos acompanhar a desencarnação deles. Agora a última, para que nós possamos fechar nossa live, é uma espírita, tá? Transcorridos escassos minutos, ganhávamos o pórtico de notável e simples e confortável edifício em que se asilavam numerosas criancinhas em nome de Jesus. Então entraram no orfanato. Tratava-se de louvável instituição espírita cristã, onde se sediava a compacta legião de trabalhadores de nosso plano. Quando eles chegaram no orfanato, que é agora a quinta personagem que vai desencarnar, eles foram recebidos de uma forma muito afável, muito fraternal, muito amistosa, com muito carinho, por um que ele chamou bondoso ancião. Esse bondoso ancião que recebeu afavelmente a Jerônimo e ao próprio André Luiz, chamava-se Adolfo Bezerra de Menezes. Isso mesmo, era o Bezerra de Menezes que estava ali. Um dedicado irmão dos que sofrem. Ele, o Bezerra, abraçou a todos, né, de forma espontânea, e ouviu as explicações do Jerônimo, com interesse, porque o Jerônimo está com uma missão, acompanhar essas desencarnações. E o Bezerra de Menezes, né, disse que já esperava essa comissão. Felizmente, porém, a nossa querida Adelaide, ela não dará trabalho para o processo desencarnatório. Isso o Bezerra de Menezes explicando para o Jerônimo. Porque o exercício da mediunidade, o ministério mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos nesta casa de paz, aliados aos profundos desgostos que ela teve, às duras pedradas que recebeu, que constituem um abençoado ônus das missões do bem,
prepararam-lhe muito bem a alma para esta hora da desencarnação. Ela está preparada. Ele mesmo, o Bezerra de Menezes, tomou-nos a dianteira nesse momento, conduzindo-nos ao compartimento modesto onde estava ela, né? Essa médium estava repousando. Na realidade, quem é essa médium? Essa médium, ela teve um pseudônimo. Ela foi conhecida na literatura espírita como Aura Celeste. O nome dela era Adelaide Câmara, e como Adelaide Augusto Câmara, ela era conhecida, e foi assim nascida. Inclusive eu vou falar um pouco sobre ela, quem era essa última personagem aqui, que vai desencarnar e que nós vamos acompanhar a desencarnação dela também. Mas vamos apresentar quem é essa quinta personagem aqui, que ela estava cercada por duas pessoas, e eram enfermeiras, né? Relatando os cabelos delas embranquecidos. Adelaide sempre foi leal discípula de Jesus. Apesar das dificuldades, dos espinhos e aflições, ela perseverou no bem até o fim. É digna, né? E como digna, após olhar demoradamente delicados ramos de rosa que lhe ornavam o quarto, entrou em oração. De sua mente equilibrada emanavam raios brilhantes. Não enxergou André Luiz, ela não conseguiu visualizar na visão o próprio Jerônimo, mas ela conseguia ver o Bezerra de Menezes. Ela tinha contato direto com o Bezerra de Menezes pela clarividência. Tanto é que ela manteve uma conversa nesse momento com ela, né? Bezerra saudou-a, afável, bondoso, endereçou-lhe palavras reconfortantes e, de forma carinhosa, sei, diz ela para ele, que é o termo da minha jornada, né, meu venerável amigo Bezerra. Eu estou pronta. Desde muitos anos eu rogo ao Divino Senhor que me revele esse caminho. Eu não desejo adotar outros desígnios que não pertençam a Jesus. Todavia, aí ela ficou embargada. Ela ficou preocupada na obra que ela dirigia e que ela fundou. Ela ficou emocionada, profundamente emocionada, estrangulou a voz dela. E após a reticência, né, em que ela não pôde continuar falando, ela começou a chorar. E a partir daí, Bezerra acomodou-a junto dela, com aquela intimidade paternal, afagou-lhe a luminosa destra, a fronte abatida, e falou otimista: já sei, você pensa nos parentes, nos seus amigos, nos orfãozinhos e nos trabalhos que ficarão após a sua desencarnação. Adelaide, eu compreendo o seu devotamento materno, diz o Bezerra para ele, a essa obra de amor que lhe consumiu a vida. Mas você está cansada, está muito cansada, e Jesus autorizou o seu repouso. Confie a ele essas aflições que lhe oprimem o espírito afetuoso. Deponha o precioso fardo de suas responsabilidades em outras mãos. Você vai ter que passar isso para outro. Você vai desencarnar. A administração do orfanato vai ficar em outras mãos. Esvazie o cálice de sua alma, alijando amarguras e preocupações. Converta a saudade em esperança. Libere os elos mais fortes, atendendo à ordem divina. E Adelaide pousou em Bezerra os olhos muito lúcidos, revelando-se confortada, e após breve pausa, o Bezerra prosseguiu: olha, sua grande batalha está terminando. Você é feliz, minha amiga, muito feliz, porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes, depois de resistir ao mal durante muitos anos, como uma sentinela fiel na fortaleza da fé viva. Ensinou aos que lhe cercaram o caminho de todas as lições do bem, da verdade possíveis ao seu esforço. Entregue seus parentes às afeições a Jesus e medite agora na humanidade, a nossa abençoada e grande família humana. Quanto aos serviços confiados por algum tempo, que é o orfanato, a sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo. O trabalho é do Cristo. Você foi diretora, foi fundadora, mas esse trabalho é do Cristo. Jesus providenciará as modificações que ele julgue oportunas e necessárias. Tira a cabeça disso nesse momento. Baste a você o júbilo do dever bem cumprido. Você já cumpriu o seu dever. Reúna, pois, as suas forças e não se entristeça, porque é chegado para o seu coração a ação final. Coragem. Muita coragem, Adelaide. Adelaide sorriu, quase feliz, e logo em seguida
pequena auxiliar do instituto, uma pessoa, uma criança albergada, uma órfã, quebrou aquele colóquio espiritual, ela com Bezerra de Menezes, abrindo a porta inesperadamente, anunciando que tinham visitas para o orfanato. A Adelaide prestou atenção nessa órfã, que foi avisar que tinha visita, né? E a mente nos círculos encarnados perdeu-se o benfeitor de vista, e aí acabou esse contato com Bezerra de Menezes nesse momento. O venerando médico dos deventurados passou a entender-se com Jerônimo, ou seja, o Bezerra de Menezes começou a conversar com Jerônimo acerca de vários problemas que diziam respeito à missão do Jerônimo, do André Luiz, da Luciana, do próprio Hipólito, que eles fizeram um estágiozinho lá na casa transitória de Fabiano, vocês se lembram. Enquanto que nos retirávamos discretamente, proporcionando-lhes maior liberdade, né, na permuta de ideias. Bezerra e Jerônimo conversavam. Bom, dentro dessa realidade, para que eu possa fazer o encerramento da live de hoje, eu vou mostrar quem é a Adelaide, essa última personagem que nós vamos acompanhar a sua desencarnação, de como vai ser o processo desencarnatório, como ela vai chegar também no mundo espiritual. Adelaide trata-se de, como eu disse, né, Adelaide Augusta Câmara. Ela foi uma das mais devotadas figuras femininas do espiritismo no Brasil. Essa última personagem do livro Obreiro da Vida Eterna, ela é conhecida com o pseudônimo de Aura Celeste. Ela encarnou lá no Rio Grande do Norte, exatamente em janeiro de 1874, desencarnou no Rio de Janeiro em 1944. E vejam que quando eu falo que ela desencarnou em 24 de outubro de 44, nós estamos acompanhando essa desencarnação. Então, André Luiz está no mundo espiritual acompanhando a desencarnação em 1944. Que é mais ou menos quando saiu publicado o livro. Aura Celeste veio para a antiga capital federal em janeiro de 1896 e graças ao auxílio de alguns militantes do protestantismo, ela foi auxiliada por protestantes. Ela era protestante, ela é de família protestante, né? E, como tal, ela chegou no Rio de Janeiro, né, ajudada por grupos, né, inclusive como professora, para dar aula numa escola de protestante. Ela era protestante também, antes de ser espírita. E, posteriormente, ela organizou na sua própria casa um curso primário, onde muitos homens ilustres do meio político e do meio social do Brasil aprenderam com elas as primeiras letras. Em 1898, ela começou a sentir as primeiras manifestações das suas faculdades mediúnicas. Nessa época, o grande Bezerra de Menezes dirigia os destinos da Federação Espírita Brasileira. Na época, ele era o presidente da Federação Espírita Brasileira. E o espiritismo era o assunto de todas as conversas, não só pelos fenômenos de terapêuticas mediúnicas, como também pela propaganda, tanto disseminada pelos livros como pela imprensa. E sob a sábia orientação de Bezerra de Menezes, a Aura Celeste, ela começou a sua notável carreira mediúnica como uma psicografia, né, no Centro Espírita Ismael, ou Grupo Ismael. O grupo, ou o grande apóstolo do espiritismo no Brasil, ou seja, o Bezerra de Menezes, pela sua conhecida clarividência, na realidade, ela era uma grande clarividente. E o Bezerra de Menezes, sobre ela, fez um prognóstico em relação às suas prodigiosas faculdades medianímicas, porque ela era dotada de muita mediunidade, de várias características mediúnicas, né? E essa precognição de Bezerra de Menezes acabou não se esperando muito, porque em breve Adelaide Câmara começou realmente a ouvir, uma capacidade auditiva muito grande, começou a trabalhar na propaganda do espiritismo, começou a fazer várias palestras, né? Também receitando, né, com certa exatidão vários tipos de receitas, porque ela era médio receitista também. E com a desencarnação do Bezerra de Menezes, que foi em 1900, a Adelaide Câmara aproximou-se do grande ceareiro que foi o Inácio Bittencourt, também conhecido da história do espiritismo pioneiro. E nas sessões dos círculos espíritas Carita, lá no Rio, passou a emprestar o seu concurso magnífico como médium, como propagandista de primeira grandeza. Ela casou em 1906 e ela se dedicou nos primeiros momentos aos filhos, largou o movimento espírita em algum momento,
mas nem por isso ficou inativa nas horas de lazer. Ela entrava em confabulação com os seus guias espirituais, e ela pôde receber e produzir várias páginas admiráveis que foram dadas, inclusive, à publicidade, numa obra chamada Do Além, com 21 fascículos de um livro chamado Orvalhos do Céu. Foi aí que ela adotou o pseudônimo de Aura Celeste, como poetisa que era também, nome com que ficou conhecida no Brasil inteiro. Então, essa última personagem do livro Obreiro da Vida Eterna, em 1920, ela voltou à tribuna, né? Ou seja, ela voltou a fazer as palestras, voltou ao movimento espírita, com um trabalho mediúnico também, né? E com muito entusiasmo, ela foi se organizando, embora ela é franzina, ela de alguma forma não deixou de cumprir seus deveres no campo da divulgação da doutrina espírita também. Ela era, inclusive, o Dr. Joaquim Murtinho, era um médico espiritual que utilizava a mediunidade dela para receitar, né, no processo de busca de terapêuticas dos doentes, né, daqueles necessitados, diagnosticando, curando, vários que batiam a porta no seu processo psicográfico de receita. E espontaneamente ela desenvolveu várias faculdades mediúnicas, né, nesse período. Ela inclusive era psicofônica, ela tinha a audiência, ela tinha a vidência, ela também tinha a questão psicográfica, tinha a questão curativa também, tinha a intuição. Ela era realmente completa no campo da mediunidade, muito sensível, né? E ela tinha, inclusive, a bilocação, há casos de bicorporidade, como tinha Eurico Bassanup, ela também tinha. Muitas curas ela operou em diferentes lugares do Brasil, se transportando para várias partes do Brasil, desdobrada, né, fluidicamente, sendo visível o seu corpo pela bicorporidade, né, o seu perispírito, como aconteceu em Juiz de Fora, narrado também por testemunha. Em Corumbá também foi constatada a presença dela por bicorporidade, por enfermos que foram cuidados por ela. E, enfim, era poetisa. Repito, estamos falando aqui uma biografia que eu peguei da quinta personagem do livro Obreiro da Vida Eterna, que nós vamos acompanhar a sua desencarnação, tá? E é essa daí. É a Aura Celeste, que é um pseudônimo, que é Adelaide Câmara, Adelaide Augusto Câmara, tá? Ela é do Rio Grande do Norte, ela. Assim como também Alto de Souza era de lá, né? E assim que deu a público livros que ela publicou, Vozes d'Alma, Versos, por exemplo, Sentimentais, é um título. Outro, Aspecto da Alma, que era um verso. Contos, ela tinha Palavras Espíritas. Palestras, ela tem um chamado Rumo à Verdade, A Luz do Alto, e assim vai. Enfim, essa é Adelaide, esta é Aura Celeste, é a quinta personagem que nós vamos estudar aqui no livro Obreiro da Vida Eterna, o seu processo desencarnatório, tá? Lembrando que ela foi fundadora de um asilo, ela foi fundadora também de um orfanato, tá? Ela, de alguma forma, trabalhou muito por esse asilo. Eles alugaram uma casa lá em Botafogo, em 1927, e instalaram lá, né, o que ela chamava de Asilo Espírita João Evangelista. Ela foi a primeira diretora, a primeira presidente. E aí, em breves palavras, ela exprimiu a sua alegria, a sua alma, afirmando que ela tinha realizado ali o seu ideal de toda a sua existência, criando o asilo em Botafogo, no Rio de Janeiro, e também o orfanato, né? E ela sempre dizia, ser mãe de órfãos, graça do céu, que eu não trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo, diz ela num dos seus testemunhos, cuidando de crianças dos outros. Dedicou-se aí por diante todo o seu tempo a essa grandiosa obra de caridade, emprestando-lhe as luzes do seu saber e da sua bondade até o dia em que serenamente entregou sua alma a Deus, que foi o que nós vamos acompanhar. Em 1944, a sua desencarnação nós vamos acompanhar, tá? Nos próximos capítulos. E com extremosa dedicação trabalhou a Aura Celeste em várias sociedades espíritas beneficentes da cidade do Rio de Janeiro, dando a todas elas o melhor de suas energias e de sua inteligência. O asilo espírita João Evangelista, porém, foi onde ela realizou a sua tarefa máxima, não só como competente educadora, mas também como hábil orientadora de inumeráveis jovens que ali receberam instrução intelectual e educação moral. A vida e a obra de Adelaide Câmara foram uma escada de luz, uma afirmação de fé e humildade e um perene testemunho de amor. Ela era grande educadora, que ensinava educando, educava ensinando pelo exemplo, médium sem vaidades, sincera, de honestidade,
a toda prova, praticava a mediunidade como um verdadeiro sacerdócio. Dotada de sólida cultura, teria, se quisesse, conquistado fama no mundo das letras. Poetisa de vastíssimos recursos, oradora convincente, natural, senhora de estilo vigoroso e de fulgurante imaginação, tudo deu e tudo fez com o cabedal que possuía para o bom nome e o engrandecimento da doutrina espírita. É o personagem que nós vamos estudar, o seu processo desencarnatório, como eu disse aqui, em Obreiros da Vida Eterna, acompanhado tanto por Bezerra de Menezes como o próprio Jerônimo. E esse asilo espírita João Evangelista, lá no Rio de Janeiro, ainda existe hoje, né, com sede própria, atesta profundamente essa obra, esse devotamento a essa causa do bem daquela nobre mulher que se chamou, como eu disse para vocês, Adelaide Augusta Câmara, ou o pseudônimo conhecidíssimo mais como Aura Celeste. Eu fico por aqui para que na próxima nós possamos fazer o acompanhamento das excursões preparatórias para a desencarnação, que são chamadas excursões de adestramento para a desencarnação. As pessoas saem do corpo, fazem uma excursão, vão até nosso lar, vão até aí, então, para se ambientar, voltam para o corpo e aí o processo de desencarnação ocorre. Vamos deixar para a próxima então, para que nós possamos fazer esse trabalho, ok? Muita paz para todos, um grande abraço e gratidão.